A paz do Senhor, amados irmãos, chegando neste momento para ministrar ao seu coração uma palavra de Deus. Estamos aí com o programa Mensagem de Esperança, do pastor Agicerberto da Silveira, e no dia de hoje, aqui nos estúdios da onde estaremos ministrando, a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero ler com você a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 21 ao 22. Se você puder, abra a sua Bíblia e nós estaremos lendo nesse momento o texto que diz assim: E tendo ele aconselhado o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com o júbilo e o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aí está a leitura no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, verso 21 e 22, e o tema que queremos trabalhar hoje é o louvor que promove vitórias. Observando essa temática, a gente também entende que o louvor sempre foi uma arma poderosa para o povo de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitas vitórias foram conquistadas não apenas com espadas e exército, mas pela entrega total ao Senhor através da adoração. O louvor verdadeiro não é apenas um cântico, mas uma expressão de fé e confiança no Deus Todo-Poderoso. É importante entendermos que a passagem de 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos encontrar um grande exemplo disso. Quem? O rei Josafá. Ele estava enfrentando um exército poderoso e, em vez de ele recorrer primeiro às armas, ele vai buscar a presença de Deus. O Senhor, então, vai lhe dar uma estratégia em comum: colocar cantores à frente do exército para louvá-lo. E o resultado disso foi extraordinário. Deus lutou pelo seu povo e concedeu vitória. Nos dias de hoje, nossos irmãos e amados, nós também vamos enfrentar batalhas espirituais, batalhas emocionais e até mesmo físicas. E como podemos experimentar o poder da maneira que Josafá e o povo de Deus experimentaram? Nós vamos ver durante essa mensagem que há dois aspectos que são fundamentais sobre o louvor, e essa situação, quando praticada, ela vai promover vitórias. É muito importante nós buscarmos recursos na palavra de Deus. E aqui no Salmo 22 e 3, nós também podemos olhar o seguinte: diz o texto: Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Observando essa leitura, nós também podemos olhar para um dos aspectos fundamentais para alcançar vitória através do louvor. Quais são? O louvor nos conecta ao poder de Deus. É interessante que no Antigo Testamento você vai observar que a presença de Deus se manifestava em meio à adoração. Quando estavam ali no tabernáculo, os levitas ministrando cânticos ao Senhor, a glória de Deus enchia aquele lugar. Isso você consegue observar em 2 Crônicas, no capítulo 5, no verso 13 a 14. E no Novo Testamento também olhamos e podemos aprender que a nossa adoração
não está mais restrita a um local, mas que Deus habita em todo o coração que o exalta. Olha que interessante. João 4:23, você observa essa situação. Deus vai habitar no coração que exalta o seu nome, que está diante da sua presença. Exemplos que podemos observar no texto de momentos de crises, momentos de dificuldades, quando Atos relata a passagem de Paulo e Silas na prisão. Naquele momento difícil para Paulo e Silas, depois de estarem machucados, aprisionados, porque estavam falando do amor de Deus, do evangelho do Senhor, eles ali presos, talvez cheios de dores, cheios de dificuldades, eles resolveram louvar a Deus. E quando eles louvam ao Senhor, a gente vê que o resultado do louvor, da adoração, produziu um grande terremoto e abriu as portas da prisão. Isso poderia trabalhar de uma forma que eles sairiam, se escapariam e resolveria tudo, mas não. Deus produziu um terremoto, abriu as portas da prisão e aí não só libertou a Paulo e Silas, mas também entrou no coração de todos aqueles que ali estavam, através do poder da palavra. Paulo ministrou, o carcereiro aceitou a Cristo, sua família, e foi maravilhoso pelo fato de eles ousarem louvar o nome do Senhor. Então, nisto, amado, você pode observar que o louvor, ele nos conecta ao poder de Deus. Então, dentro dessa ótica de pensamento, você poderia também começar a entender que a crise, o problema, a luta que vem todos os dias, às vezes, te afrontar, você tem uma resposta para ela. Louve ao Senhor. Porque quando louvamos, a nossa perspectiva muda. O louvor nos tira do foco do problema e nos leva a confiar no poder de Deus. Quantas das vezes nos deixamos abater por as dificuldades, pelas lutas, pelas aflições, em vez de confiar no Deus que está no controle? Você já parou para pensar quantas lutas você enfrentou e até mesmo pensou em desistir, em parar com tudo, porque estava a aflição, a angústia da luta, do momento difícil, sufocando a sua alma? Mas, de repente, se você começou a louvar, ou levou seus pensamentos a Deus e depender do Senhor, Deus entra com propósito de vitória. Então hoje é dia de você convidar a Deus para adorar e louvar o nome dele. Convide o Senhor para estar na tua vida, convide o Senhor para guerrear sua guerra, sua luta. Por quê? Porque Deus, ele está pronto a trabalhar em prol da sua vitória. Então convide a adorar o mesmo em meio às lutas, mesmo em dificuldade, pois é no louvor que ele vai manifestar o seu poder e você vai conquistar grandes vitórias. Olhando um segundo aspecto do poder do louvor, nós vamos olhar que o louvor precede a vitória. E nisso você pode ter base lá no livro de Crônicas, Segunda Crônicas, como nós já lemos no capítulo 20 e 21, versículo 21 e 22, e você vai ver que ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada. O Senhor colocou dificuldade contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, ou seja, perderam a guerra porque queriam se levantar contra o povo de Deus. E Deus pelejou nessa causa. Então veja, o rei Josafá, na época dele, era comum
aquele travar da guerra, da peleja, os exércitos eles estariam sendo alinhados e liderados por guerreiros com armamentos, mas neste caso Deus pelejou. Houve algo inusitado, onde Deus ordena que os levitas, aqueles que foram separados para o ministério de servir a Deus, e entre esse ministério de louvar, de adorar ao Senhor, nesse momento Deus fala, manda os levitas irem na frente do exército. Eles vão louvar, eles vão adorar. E isso mostrou o quê? Mostrou que a vitória não estava na força do braço, na força do poder bélico, no poder daquela nação de Israel, mas sim na obediência e na fé expressa através do louvor. É muito importante a gente recordar da passagem bíblica também, que conta uma história do povo de Israel que estavam dando volta, circularam em volta dos muros de Jericó. E lá eles tocaram a buzina, cantaram, adoraram, e aí o que aconteceu? As muralhas caíram e Deus deu vitória a Josué sobre Jericó. Tudo pelo fato de obediência. Então a obediência, quando Deus pede que possamos obedecê-lo e servi-lo, adorando e louvando o seu nome, é melhor obedecer, porque dentro disso a direção de Deus vai atuar em beneficiar as nossas vidas. Então veja, quando você obedece, Deus peleja na causa. Baixando sobre Jericó, Josué venceu, tocou as trombetas e, através do louvor, o instrumento que antecedeu a vitória do povo de Deus. Nos dias de hoje, é importante entendermos que o louvor não é apenas um ato de gratidão depois da vitória ou da bênção. Não. O louvor, muitas das vezes, é melhor e necessário antes de acontecer a vitória. Começar a adorar, começar a exaltar o nome do Senhor, louvando a Ele por todas as coisas, quando você menos esperar, agindo desta maneira, você vai ter respostas de Deus chegando na sua vida. Então veja, o que você está enfrentando hoje? Qual é a sua crise? Qual é o seu problema? Não entre para o caminho da murmuração. Não entre para o caminho do desespero ou, quem sabe, da rebelião. Não. Escolha o melhor caminho, louvar a Deus. E louvando o seu santo nome, Deus vai anteceder a vitória e vai fortalecer a sua fé. E dentro disso, você estará cada dia mais compartilhando das benesses do Senhor, porque Deus agiu através do louvor que a sua alma colocou diante do Senhor. Vale a pena, meu irmão, estar firme, vale a pena você confiar em Deus, vale a pena adorar e louvar o nome do Senhor. Veja que é importante a gente entender que não depois da vitória nas mãos, mas mesmo antes ou no processo da guerra, você louvando, Deus concederá grandes vitórias. Amém? Eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter ficado até esse momento na presença do Senhor, e que possa Deus, através dessa palavra, trabalhar no seu coração, abençoando o seu lar, a sua vida e a sua família. Por quê? Porque o louvor promove vitória na vida do crente. Pai, em nome de Jesus, rendemos louvores e graças a Ti. E nesse momento, Senhor, eu peço a bênção sobre a vida dos Teus filhos. Ajuda, fortalece e sustenta. Levanta o caído e abençoa o lar do seu povo. Pai, no nome de Jesus, Te agradecemos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém.